A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 27. E os assuntos do vídeo de hoje serão: aquele que abençoa é maior do que o que amaldiçoa. E vamos estudar também a importância de você ser um protestante. Hoje, se você perguntar para uma pessoa qual a sua religião, ele vai falar: eu sou evangélico, né? Dificilmente alguém vai falar: eu sou protestante. Prazer, meu nome é Marcos, eu sou protestante. Dificilmente alguém vai falar que é protestante. Porque realmente as pessoas não protestam mais. Elas aceitam tudo. Elas aceitam o pecado. Elas aceitam a moralidade sexual. Elas aceitam tudo. Elas não estão protestando contra nada. Amém? Então é muito importante você ser um protestante. E lembre que você só tem uma Bíblia na tua casa por causa da Reforma Protestante. Porque o Martim Lutero, homem corajoso, valente de Deus, protestou contra a Igreja Romana, e porque eles continham a palavra de Deus somente para eles e não compartilhavam com o povo. E o Martim Lutero lutou contra isso e contra outras práticas que a Igreja Romana fazia também, né? Então, graças à Reforma Protestante, nós temos a palavra de Deus, temos livre acesso a ela. Podemos abrir a Bíblia na nossa casa, tem aplicativos no celular, tudo isso graças à Reforma Protestante, porque um homem corajoso protestou contra uma injustiça. Então, se você vê uma injustiça, nós temos que protestar, amém? Senão, nós não somos servos de Deus, porque aqui, tanto neste capítulo de Deuteronômio 27, como no Deuteronômio 26, vocês vão ver que tem essa palavra protestar. Os levitas, eles tinham que protestar. Quem é o levita? O levita é aquele que tem o conhecimento da verdade, porque o nosso Deus, ele revelou as escrituras, a lei aos levitas, né? E da mesma forma, a igreja foi revelado o evangelho de Cristo para nós. Nós conhecemos a verdade é Jesus Cristo, e nós temos que pregar essa verdade. E temos que protestar contra as trevas, temos que protestar contra a impiedade, contra as injustiças desta terra, amém? Então, vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e de seu bom Espírito, em nome de Jesus. Verso 1. E deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás. E havendo passado, escreverás nela todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Será, pois, que, quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferro sobre elas. Então aqui o nosso Deus, ele está orientando Moisés a falar com o povo que após atravessarem o Jordão, após chegarem na terra prometida, era para eles pegarem pedras e caiar elas, né? Era para trabalhar aquela rocha, deixá-la lisa, para poder escrever a lei de Deus, né? E colocar essas pedras com a lei de Deus no Monte Ebal, amém? E ali no Monte Ebal também, era para eles edificarem um altar ao Senhor, né? Só que era para fazerem com pedras, para não usar ferramenta para trabalhar a pedra. Era para colocar pedra bruta mesmo e fazer um altar com pedras sem o humano trabalhar as pedras, tá bom? A gente vai entender o significado disso, tá? Então, era para eles pegarem uma pedra, trabalhar ela, deixar ela lisa e escrever a palavra de Deus na pedra, amém? E colocar no Monte Ebal. E também era para levantar um altar com pedras, só que sem trabalhar elas, com pedras brutas. E esse altar era onde se faria o sacrifício ao Senhor, amém? Verso 6. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Então aqui a gente vai entender o significado para a nossa igreja dessas pedras, né? Então eles tinham que fazer essa pedra, escrever a lei, para que a lei ficasse gravada no coração deles, né? Para ficar como um memorial lá no Monte Ebal, né? E faria um altar para sacrificar e agradecer a Deus por ter colocado eles na terra prometida, tá certo? Agora vamos entender um pouquinho o significado disso para a nossa igreja, né? Ezequiel fez uma profecia que se cumpriu nas nossas vidas, né? Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, né? Então aqui Ezequiel fez uma profecia, que Deus ia transformar nossos corações de pedra em corações de carne, né? Santo Jesus Cristo.
os apóstolos também usaram essa expressão que não é para a gente guardar a lei nas tábuas de pedra, mas é para gravar a lei nas tábuas de carne do nosso coração, Santo Jesus Cristo. Porque esse povo aqui, eles colocaram a lei na pedra, trabalharam a pedra, deixaram ela lisinha para poder escrever a lei, né? Da mesma forma, nossos corações. É necessário, através de ouvir o Evangelho de Cristo, o Evangelho vai lapidando essa pedra do nosso coração, deixando ela lisinha, para poder gravar os mandamentos e o Evangelho de Cristo nos nossos corações, amém? Então é necessário trabalho. Então por isso que você passa por provas, é por isso que você tem que ouvir uma pregação de repreensão, para você saber o que é pecado, o que não é, para você ir deixando a sua pedra lisa, para poder guardar os mandamentos no teu coração, né? E aqui tem uma profecia que o nosso coração duro de pedra, ele ia se transformar num coração de carne, Santo Jesus Cristo. E agora, pela graça santa de Cristo, isso já se cumpriu. Nosso coração agora não é mais aquele coração duro, de dura cerviz, igual o coração do faraó de pedra, né? Agora nós temos um coração que aceita a palavra de Deus, que ouve o evangelho, a gente se derrete, a gente sente a presença de Deus, a gente chora e a gente sente o amor de Deus. Agora nós temos um coração e a gente não serve mais a Deus por temor, que nem no Antigo Testamento, por medo de uma punição. Agora a gente serve a Deus por amor, por saber que aquilo é o melhor para nós, né? Santo Jesus Cristo. Então essa profecia se cumpriu nas nossas vidas, tá bom? Outro texto que fala sobre esse assunto, Romanos capítulo 9, verso 33. Como está escrito, aqui o apóstolo Paulo aos Romanos, ele está citando o livro de Deuteronômio, né? Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então, essa pedra de tropeço é o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que se depara com a rocha, né, e não crê nele, ele cai. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo e faz a sua casa sobre a rocha, Santa de Jesus Cristo, tem tantas palavras, tantos versículos que trazem o entendimento que o nosso Senhor é a nossa rocha, é a nossa segurança para aqueles que creem, mas também é pedra de tropeço e também é pedra que traz juízo para aqueles que não creem nele, né? Então, Romanos está confirmando essa parte da simbologia da rocha. Nosso Senhor é a nossa rocha. Amém? E todo aquele que nele confia e põe a sua casa sobre a rocha, jamais será abalado. Mas aquele que não confia em Deus, ele vai tropeçar nessa rocha, porque ele mostra a luz, a verdade. E aquela pessoa que anda no engano, ela vai tropeçar e todo mundo vai perceber que ela não está andando pela verdade, né? Jesus Cristo ele traz a condenação às pessoas que não creem nele e que não vivem de acordo com a sua palavra, né? Aqui o verso 7 de Deuteronômio. Também sacrificarás ofertas pacíficas e ali comerás perante o Senhor teu Deus e te alegrarás. Olha aqui, quando a gente reconhece que nosso Deus nos deu, nos abençoou e a gente agradece a Ele, a gente se alegra, a gente sente alegria. Então quem serve a Deus tem um espírito da alegria. A gente pode estar provado, pode estar passando por várias dificuldades, mas quem sente a presença de Deus, não importa o que está acontecendo ao seu redor, você se torna alegre, tá bom? E quando você recebe as bênçãos, quando você chega na terra prometida, que você alcança o que Deus te prometeu, é aí que a alegria se torna mais plena ainda, né? Verso 8. E nestas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Então aqui quando a gente vai escrever a palavra de Deus nas tábuas de pedra do nosso coração, né? Tem que exprimir bem. Então você tem que entender bem essa palavra, né? Tem muitas pessoas que vão, escutam a palavra, às vezes fica com alguma dúvida e não vai estudar, não vai se informar, não vai orar pedindo sabedoria para Deus, pedindo uma revelação para o Senhor. Ela fica com essa dúvida. Não tenha dúvidas, tem que ficar bem claro aqui, ó, tem que estar bem exprimindo-as bem. Então você tem que, você não entende alguma coisa da palavra de Deus, estuda, pergunta para o teu ministério, ora para o teu Deus. Ele vai te dar a interpretação, ele vai te dar a revelação e você vai estar com a palavra clara no teu coração. Aí ninguém mais te engana. Aí você não vai mais ter tropeço nenhum, tá bom? Aí a sua casa vai estar na rocha, Santo Deus. Se você escrever certinho, com clareza no teu coração, no teu entendimento, você vai ajudar muitas pessoas e vai edificar a vida de muitas pessoas com a sabedoria que Deus vai te dar, amém? Verso 9. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: escuta e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser por povo ao Senhor teu Deus. Então aqui, ó, olha que coisa mais linda.
Quando Deus traz uma aliança para você e você aceita, você se torna povo de Deus. Aí, meu irmão, aí você não precisa temer mais nada, tá bom? Se você estiver de acordo com a palavra de Deus e você aceitou o compromisso com Ele, você é de Deus, Ele cuida de ti. Amém? Verso 10. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e farás os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. É a condição, né? Para Deus te abençoar e te ajudar, você tem que ser obediente, né? Verso 11. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Então aqui ele vai dar uma lista das tribos que tinham que ficar no monte Gerizim. Eles iam abençoar o povo, amém? Simeão, Levi, Judá, Issacar e José e Benjamim, né? E olha que incrível, como é bom estudar a palavra de Deus, né? Esses aqui, eles são essas 6 tribos, né, que abençoavam Israel. Eles eram descendentes das mulheres livres de Jacó, né, da Raquel e da Léia. Então, isso aqui não é aleatório. Deus não escolheu qualquer um para estar ali. Ele pegou os mais honrados. Ele pegou os filhos das esposas de Jacó, né? Não os das concubinas, né? Não os das servas. Então, Deus valoriza o casamento. Então, sempre o filho do seu casamento, ele vai ser mais honrado do que um filho de um adultério, ou filho né? Deus sempre vai valorizar aquilo que é certo. Ele vai honrar aquilo que é certo. Agora, se você é filho fez um filho no adultério, esse filho tem menos honra do que o filho do seu casamento também. Isso é óbvio. Perante Deus é assim que funciona, tá? Aqui, isso fica muito claro aqui em aos Gálatas, capítulo 4, verso 22 e 28. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Então aqui o apóstolo Paulo está falando que o Isaque é filho da promessa. Todos aqueles que assentam a Jesus Cristo são filhos na fé. Não do Monte Sião, da Jerusalém aqui da terra, mas da Nova Jerusalém, do Monte Sião lá do céu. Amém? Então nós somos herdeiros do céu. Já os filhos da escrava, quem vive pela carne, né, quem vive no pecado, são filhos da escrava e vivem nesse mundo aqui, né? No tempo de Jerusalém aqui, Roma dominava eles, né? Eles eram escravos de Roma, né? Então por isso que ele fala, são os filhos da escrava, são os que vivem aqui em Jerusalém no tempo de hoje, são escravos, né? Que são dominados por Roma e também espiritualmente. Quem nasce aqui nessa terra é dominado pelo pecado, né? Pelo pecado de Adão. Mas através da fé de Jesus Cristo, nós somos libertos desse pecado, nossos pecados são perdoados e nós somos herdeiros da Sião Celestial, né? Então é muito lindo isso daqui, né? Então nós somos filhos da promessa, não filhos da escrava, tá bom? Agora aqui a gente viu que 6 tribos ficavam para abençoar o povo, né? Mas também Deus separou seis tribos para amaldiçoar, né? A maldição, aqui ó, verso 13. Estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Ruben e Gade, e Aser, e Zebulon, e Dan, e Naphtali. Gade e Aser, Dan e Naphtali, eles são filhos das servas, né? Então eles são filhos das escravas, e por isso, por não ser um relacionamento do casamento, né? Eles foram selecionados para ficar na parte da maldição, no monte Ebal, né? E eu estava estudando também, interessante, que esses 2 montes eles ficam num vale, né? O monte ao sul, o de Gerizim, né? E esse monte que os 6 filhos das esposas da Léia de Raquel, eles abençoavam o povo. Era o lado fértil do vale, né? Era o lado abençoado.
E do outro lado do vale, né, ao norte, era o Monte Ebal. Era um monte que não era fértil, era desértico, né? E então ficou bem claro pro povo que estava ali que um lado era bênção, fertilidade, o outro lado era maldição, deserto, né? Sem as bênçãos de Deus. Então ficou muito bem claro isso, para quando os levitas falassem o concerto, todas as bênçãos, quem estava no monte Gerizim, eles falavam amém. E quando os levitas falavam as maldições, quem estava aqui no monte Ebal, né, eles falavam amém. Então ficou muito claro para todo o povo que Deus faz separação entre quem obedece e quem não obedece os mandamentos e quais as consequências disso, né? Quem é obediente é abençoado e quem é desobediente é amaldiçoado, né? Desses 6 que ficaram no monte amaldiçoado aqui, no monte Ebal, né? A gente viu que Gad, o Aser, Dan e Naphtali, eles eram filhos das servas, né? As servas, o nome delas era Zilpa e Bila. Já o Ruben, ele é filho das esposas de Jacó, né? Então, por que o Ruben não ficou do lado dos que vão abençoar, né? Porque ele cometeu um incesto, ele cometeu um pecado contra o seu pai, né? Ele teve relação com uma das esposas de Jacó, com uma das servas dele, né? Então, por causa desse incesto, por causa desse pecado, que ele teve relação com uma das mulheres de seu pai, ele ficou do lado da maldição. Então, o pecado traz maldição para nossa vida, tá? Então, vamos tomar muito cuidado com isso, tá? E esse pecado que ele cometeu aqui é o mesmo pecado que o Cã cometeu contra o Noé, né? Descobriu a nudez do seu pai. Quando está escrito essa palavra assim, descobriu a nudez do seu pai, é porque houve um incesto, ele teve relação com a esposa do seu pai. Amém? Então, o Ruben perdeu a primogenitura por causa do pecado cometido contra seu pai, o incesto, né? E o outro é Zebulon. Aí o Zebulon, eu fui estudar, eu não achei nenhum comentarista bíblico falando por que o Zebulon estava aqui, né? Não achei, procurei na Bíblia Apologeta, vários sites de pesquisa, de estudo bíblico, tentei achar não achei de jeito nenhum. Aí eu orei e fui buscar eu mesmo, né? Aí eu encontrei, né? Deus é maravilhoso, o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, quem busca acha, né? Então aqui, ó, por que o Zebulon estava do lado do monte da maldição, né? Aqui em Juízes capítulo 1, verso 30 vai ter a resposta. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários, né? Então aqui o Zebulon, Deus já sabia que quando eles entrassem na Terra Prometida, eles não iam cumprir o mandamento que Deus deu para eles, né? Eles tinham que destruir todos os povos de Canaã. Não era para deixar ninguém, né? Porque era um povo que já tinha extrapolado todos os pecados possíveis, né? Já tinham alcançado, atingido a medida de Deus, né? Da injustiça. E Deus estava julgando aquela nação. Zebulon, em vez de expulsar aquele povo ou exterminar aquele povo, não. Ele pegou aquele povo e colocou eles para trabalharem para eles, para pagar tributos para eles, né? E isso, aqui no livro de Juízes, ficou bem claro que Deus não gostou disso, porque foram desobedientes à palavra de Deus, né? E por causa dessa desobediência, toda desobediência tem consequência, né? Por eles permitirem um povo pecador dentro dos seus termos, das suas terras, eles se contaminaram com esse pecado. E durante muitos anos, até a vinda de Jesus Cristo, eles se contaminaram com os deuses deles, com os pecados deles, com a genética deles, como eu já expliquei no Gênesis 6, né? Vários vídeos falei sobre isso já, né? Então eles se misturaram com esse povo, que não era para se misturar. E por causa disso, eles ficaram do lado da maldição, amém? Outro texto que vai confirmar isso, Isaías capítulo 9, do verso 1 ao 2. Ele vai falar que Zebulon estava sobre maldição, mas que Deus, na sua poderosa misericórdia, mandou Jesus Cristo para quebrar essa maldição. Olha que coisa mais linda, ó. Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Quem que é o Messias? Quem que é o Salvador que veio enobrecer as terras de Zebulon, ali no mar junto ao caminho do mar da Galiléia, ali, do Jordão, né? O Jordão dos gentios. Por que Jordão dos gentios? Porque Zebulon foi desobediente
E não tinha só o povo de Deus ali, tinha vários povos lá, povos gentios, estava tudo misturado lá, povo cananeu, povos estrangeiros, porque era na região marítima, né, do Mar da Galileia, de pescadores, né? Quem que veio lá enobrecer? Quem foi tirar das trevas esse povo que estava na sombra da morte, o povo de Zebulon? Nosso Salvador Jesus Cristo. Ele que pregou, o ministério dele foi quase todo ali, nesse caminho do Mar da Galileia ali, entre os pescadores, né? Todos os evangelhos você vai ver citando que Jesus pregando nessa região aqui do Mar da Galileia, né? Toda vez que ele está no barco, na tempestade lá, quando ele vai chamar os apóstolos para ser pescadores de homens, né? Tudo isso ocorre aqui nas terras de Zebulon, que estava coberto de trevas, mas Jesus Cristo quebrou essa maldição e agora nós temos essa luz, né? E não foi só para o povo de Zebulon. Todos aqueles que estavam em trevas, em pecados, em desobediência, Jesus Cristo veio trazer a luz. Jesus Cristo veio aos pecadores para que eles se arrependam e possam entrar nos caminhos do Senhor e alcançar a salvação. Santo é Jesus Cristo. Verso 14. Todo mundo entendeu então por que o Zebulon não estava com o povo da bênção, né? Ele ficou no Monte Ebal, que era o monte que falava as maldições, né? Porque Deus já, na sua onisciência, sabia que ele ia ser desobediente quando entrasse na Terra Prometida, né? Aqui, agora para o verso 14. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel, em alta voz dirão. Então aqui, os levitas eles vão começar a fazer vários protestos contra o pecado e vão falar as consequências do pecado, tá bom? Você aceitou a Deus? Você crê que Deus é o Criador do céu e da terra? Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Você crê na Bíblia Sagrada? Então você tem que ser um protestante. Você tem que pregar contra o pecado. Você tem que protestar contra o pecado, contra a iniquidade, contra a injustiça. Amém? Senão você não é servo de Deus, não é filho de Deus. Filho de Deus, a luz expõe as trevas. Amém? Então vamos trabalhar, né? Meu povo de Deus, tá bom? Aqui, verso 15, começa os protestos. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão de artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá, amém. Então, eu estava estudando também, eu vi vários comentaristas bíblicos falarem que apenas o povo, eles falavam assim, os levitas, eles falavam as bênçãos e as maldições, e os que estavam no monte Gerizim, as 3 tribos que estavam lá, eles falavam amém, só na parte da bênção. E os que estavam do outro lado falavam amém só na parte da maldição. Mas aqui fala que todo o povo responderá e dirá amém. Todo o povo. Então todo o povo estava ciente ali, naquele momento, que as consequências do pecado é maldição, né? Então você que está escutando esse vídeo aqui, você tem que ter o entendimento. Você já escutou o Evangelho? Todo pecado traz maldição para a tua vida. E você só consegue sair dessas maldições através de Jesus Cristo e da obediência do Evangelho. Então vamos aceitar Jesus Cristo como Salvador e viver o Evangelho, amém? Verso 16. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre no caminho, e todo o povo dirá, amém. Então aqui, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo vai citar essas maldições aqui, e ele vai falar no Mateus capítulo 15. Então, nosso Salvador, ele veio cumprir a lei e os profetas. Então, a gente já fez vários vídeos falando que Jesus Cristo cita a lei, amém? Porque ele crê na lei, e a lei está valendo até hoje, tá bom? Imagina aqui, ó, verso 15, né? Maldito do homem que fizer imagem de escultura ou de fundição e abominação ao Senhor. É abominação, gente, imagem de escultura. Fazer a imagem, você que é ourives, está fazendo imagem de escultura, você é escultor, está fazendo imagem para adoração, você está fazendo abominação diante do Senhor. E você colocou isso na tua casa está debaixo de maldição. Então vamos nos livrar das imagens de escultura. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe. Então honra teu pai e tua mãe. Esse é o mandamento. Jesus Cristo também vai falar sobre isso, a gente vai ver aqui, né? Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. A gente vê os sem terras aí. Malditos. Não pode, gente. Isso está errado, tá bom? Se tem dono, você não pode tomar. Isso é roubo, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso aí, né? Tem um candidato aí, o Boulos, né? Ele gosta, ele incentiva essas coisas aqui, né? Tá debaixo de maldição, porque incentiva a roubar a terra dos outros. Não pode.
Pelo amor de Deus, é maldição, maldito. Está escrito aqui na palavra de Deus, tá bom? Verso 18. Maldito aquele que fizer que o cego erre no caminho, e todo o povo dirá, amém. Então, pelo amor de Deus, né? Tem maldade maior que essa, você pegar um cego e ele está perguntando para você onde que é um lugar e você fala que manda ele para outro, né? E tem gente que faz isso e fica dando risada ainda, né? Gosta de prejudicar o outro, de zoação, essas coisas assim. Deus não se agrada disso, tá bom? Toma cuidado com o que você faz, tá? Aqui, agora vamos ler aqui Mateus capítulo 15, do verso 2 ao 6, para ver o que Jesus Cristo nos ensina sobre essas leis aqui de Deuteronômio 27, né? Ele vai confirmar elas, tá bom? Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Então aqui está citando a lei, né? Jesus Cristo. Ele está falando que os fariseus eles são hipócritas, porque eles querem impor aos seus discípulos, né, uma tradição humana, né? Um dogma, uma doutrina, né? Muitas igrejas fazem isso, né? Inventam coisas que não está escrito na Bíblia e obrigam os fiéis a praticarem, né? Então Jesus Cristo é contra essas coisas. Ele defende a lei. Ele veio confirmar a lei, né? Então aqui ele está defendendo a lei do pai dele. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então aqui Jesus Cristo jogou na cara deles a hipocrisia deles, né? Eles para receber o dízimo, né? Eles faziam qualquer coisa, santa Deus, igual os pastores hoje, tem muito por aí, né? Para receber o dízimo faz qualquer coisa, até ir contra a própria lei de Deus. Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Se Deus falou que é para honrar o pai e a mãe, não importa o que eu diga para você, não importa se pastor, padre falar alguma coisa contrária a essa palavra. Você tem que ouvir a Jesus Cristo, você tem que ouvir a lei de Deus, tá bom? Então honra teu pai e tua mãe. O que passar disso, qualquer coisa, alguma coisa que justifique você enganar teu pai e tua mãe, é do diabo, tá bom? Porque nosso Deus, ele quer que você honre seu pai e tua mãe, tá certo? Mateus capítulo 15, continua o capítulo 15, né? Do verso 13 ao 14. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Né? Então aqui Jesus Cristo está falando que essa planta que vai ser arrancada são essas heresias, são esses dogmas, essas doutrinas de homens que não são dadas por Deus. Então tudo que não está na palavra de Deus, na Bíblia, que é ensinado nas igrejas, não foi Deus que plantou. E Jesus Cristo veio arrancar essas plantas, tá bom? Ele veio ensinar a verdade, ele veio nos dar a direção, o caminho da salvação. Então, se você tem dúvida sobre um assunto, tem que estudar o Evangelho e ver o que Jesus Cristo falou sobre esse assunto. Ele é a nossa bússola que mostra a direção correta que nós devemos seguir, tá bom? Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, né? Aqui Deus está falando assim, olha, os fariseus eles estão cegos. Deixa eles guiarem outros cegos. Então, o que a gente mais vê nas igrejas hoje são guias cegos que não creem na palavra de Deus, ensinam heresias, ensinam doutrinas que não estão na Bíblia, e guiando outros cegos que têm a Bíblia na casa deles, leem a Bíblia e acreditam nessas pessoas. Então, Jesus Cristo falou, ó, esses aí deixa, porque não tem o que fazer. Eles querem seguir guia cego, vão cair no buraco, né? Não tem como... O nosso guia tem que ser Jesus Cristo, tá bom? Tem alguma dúvida sobre algum assunto, leia a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, tá bom? Tenha um compromisso com Cristo. Se alguém ensinou alguma coisa para você que é contrário do que Jesus Cristo ensinou, tá errado, tá bom? Jesus Cristo é verdade, né? Aí agora vai continuar aqui as maldições de Deuteronômio, né? Verso 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá, amém. Então, pelo amor de Deus, né? A gente não tem que perverter o direito dos estrangeiros, a gente tem que lutar pelos direitos dos mais fracos, né? Então, os políticos hoje não estão nem aí pro estrangeiro, pro pobre, para as viúvas, para quem está necessitado, né? Eles não lutam pelos direitos deles, né? Eles só pensam nos direitos deles próprios, né? Cada dia o salário deles aumenta mais, arrecadam mais impostos, e o povo que
fica abandonado, né? Misericórdia. Mas Deus está vendo tudo isso, né? Vai chegar, Jesus Cristo está voltando e vai governar com justiça essa terra, né? Verso 20: Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a auréola de seu pai, né? E todo o povo dirá, amém. É o exemplo do Rubem que eu acabei de falar aqui, né? Que perdeu a primogenitura porque desonrou o pai dele, né? Teve relação com uma das suas mulheres. E o Cã também teve relação com a mulher de Noé, né? E por isso, por essa desonra, foi amaldiçoado também, né? Verso 21. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá, amém. Isso aqui não precisa nem comentar, né? Lá em Levítico a gente estudou que isso aqui é confusão, né? É uma confusão bem grande, né? Santo Deus. Verso 22. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá, amém. Deus proíbe incesto. Tem vários partidos políticos aí que estão tentando aprovar o incesto, né? E lá nos Estados Unidos, aqui também já estava uma lei tentando aprovar, já foi impedida, né? Graças ao bom Deus. Então vamos prestar atenção em quem você vota, tá? Se você vê o candidato falando alguma coisa disso aqui, apoiando essas coisas aqui, se afasta, né? Que nem agora aprovou a droga, né? Falta de aviso não foi, né? Santo Deus, a gente avisou que esse povo aí ia liberar as drogas, e liberou, né? Tá aí, quem votou é cúmplice, né? Então, cuidado com quem você dá o seu voto, tá? Vamos tomar cuidado. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que ferir a seu próximo em oculto, e todo o povo dirá, amém. A gente não deve ferir o nosso próximo nem em oculto, né? De jeito nenhum, né? Aqui em oculto porque era a forma mais covarde, né? Porque ele ia se achar impune, né? Porque não teve testemunha contra ele. Mas Deus é testemunha, né? Mesmo que não tivesse testemunhas para testemunhar contra ele, ele seria maldito por essa lei, tá bom? Então Deus, o próprio Deus ia amaldiçoar ele, né? Ia julgar ele. Verso 25. Maldito que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá, amém. Isso acontece, infelizmente, demais, né? Se uma pessoa se levanta para falar a verdade, muitas pessoas aceitam suborno para poder matar um inimigo, uma pessoa que está falando a verdade, né? Então vamos tomar cuidado com isso aí, tá bom? Vocês também, quem pratica essas coisas, fica debaixo de maldição, né? Verso 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então aqui o verso 26, ele encerra advertindo que todo o povo que recebeu aquela terra, que fez aliança com o Altíssimo, tinha um compromisso de confirmar as palavras desta lei. Se não a cumprir, vai ser maldito também. Então a palavra de Deus ela deixa bem claro, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, acreditar nele e viver para ele, fazendo a vontade do Pai Celestial, fazendo a vontade de Jesus Cristo, você será abençoado, né? Agora, se você se levantar contra, você será amaldiçoado. Mas isso tem pessoas que falam que isso não é justo. É óbvio que é justo. Todas as leis de Deus, a função dela é nos proteger, porque Deus não quer que nós vamos para o inferno. Deus te ama. Ele quer um compromisso com você. Ele não quer que você vá para esse lugar, tá bom? Então, aceite a Ele e viva para Ele, para você não ir para esse lugar, tá bom? Porque Ele te ama e Ele quer que você esteja perto dele, lá no céu, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento, e não tem palavras para descrever as bênçãos que tem para nós lá no céu, amém? Então, vale muito a pena servir-se a Deus. Tem um canal, uma playlist aqui no meu canal, Milagres e Testemunhos. Quantas pessoas que viram o Reino da Glória, todas as coisas lá em cima, lá no céu, e Jesus arrebatou o espírito deles e mostrou coisas lindas lá em cima. Vale muito a pena servir a Deus, tá? O apóstolo João viu tudo lá, deixou o livro de Apocalipse para a gente estudar, para a gente se deliciar com essa promessa, com essa esperança. As ruas de ouro, o rio de água cristalina, né, o trono de Deus, os jardins celestes, Santa Deus, árvore da vida. Vai ser muito lindo lá, tá bom? É para sempre e a alegria é eterna. Então busquem isso, porque não tem preço, tá bom? Nada aqui nessa terra vale mais do que estar perto de Jesus Cristo na glória, na eternidade. Então valorizem isso, tá bom? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe de todos vocês. Ore a Deus por mim, pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.